Está começando agora o Pode Acreditar, O podcast da ação Eu Acredito na Evangelização. que prepara o seu coração para o novo de Deus. Estamos aqui com o Padre Wagner Simino, grande amigo da comunidade Arca da Aliança, hoje que mora aqui em Joinville. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado, uma alegria estarmos aqui para partilhar da o nossa nosso vida. Padre Né? Wagner, Já fui apresentando, né? Dispensou. Mas aí nós queremos também nos apresentar. Me chamo Felipe, sou membro de aliança da comunidade. Eu, Luciana, membro de vida também da comunidade. E você está acompanhando esse giro, né? Passando, trazendo a vida testemunhal. E hoje o Padre Wagner vai somar conosco, vai colaborar, né, com a sua experiência também. Nós estamos no nosso terceiro episódio, Padre, então seja muito bem-vindo, né? Nós já chegamos no meio do nosso Pode Acreditar desse ano, e é uma alegria estar com o Senhor aqui. Como a Luciana disse, de fato não com sentimento de posse, né? Mas assim, de alegria, de pertencimento, de amizade, de dizer que o Senhor é o nosso Padre, né? De fato, é isso mesmo. De fato é isso, né? Eu me sinto muito Arca da Aliança, né? Então, eu me sinto muito da comunidade. Então, diz pra gente, Padre, de que forma foi que a evangelização alcançou a sua vida, né? Então, a evangelização alcançou a minha vida, eu acho que quando eu era pequeno, né? Eu tinha poucos anos de vida, na conversão dos meus pais, né? Eu venho de uma família católica daqueles que eram batizados, mas que não frequentavam, né? A minha mãe um pouco mais, o meu pai não frequentava nada da igreja, embora tenha recebido os sacramentos quando criança, daquela coisa tradicional. E lá pela década de 80, no início talvez da década de 80, eu tinha poucos anos de vida e os meus pais foram convidados para fazer um retiro do Cursilho, né? Um retiro de evangelização, um retiro onde foi falado do amor de Deus para eles, né? Eles receberam o querigma, receberam um anúncio do Evangelho, e aí eles se converteram e teve uma mudança radical, né? Principalmente na vida do meu pai. Ele realmente teve uma mudança, assim, um divisor de águas na vida dele, foi esse encontro, e ele se converteu. Então, a partir daí, a minha vida também mudou, porque os meus irmãos, eu sou o mais novo de 4 irmãos, né? Então, os meus irmãos pegaram muito mais a fase fora da igreja, da minha família, e eu peguei a fase dentro da igreja. Então, eu sempre me lembro, as minhas lembranças mais antigas, é sempre que a minha família já convertida, os meus pais dentro da igreja. Então, eu fui criado dentro desse contexto católico. Então, a primeira mudança radical, né, que teve na minha vida através da evangelização foi ali com esse retiro que meus pais fizeram, que daí transformou toda a nossa família, né, mas principalmente depois impactou na minha vida, porque aí eu cresci dentro dessa nova fase. Né? Sim. E todo mundo tem aquela fase, né, Padre, que chega um dado momento que parece que a grama do vizinho ficou um pouquinho mais verde, às vezes tem aquele desejo de sair da igreja, ou muitas vezes um pé na igreja e um pé no mundo. O senhor viveu essa fase? Não? Como foi? Tem pessoas que são preservadas disso, né? Assim, na verdade, assim, eu nunca tive um momento que talvez tenha me afastado muito, né? Sim. Até porque lá em casa era, tipo, não tinha muita discussão com, não vou na missa. Era todo mundo na missa, todos os domingos, e acabou. Não tinha, assim, muito isso, né? Então, na fase, quando eu era adolescente, crianças e adolescentes, eu sempre acompanhei o meu pai. É claro, quando a gente entra na escola, no final do ensino fundamental, início do ensino médio, a gente tem aquela coisa da gente querer ser um pouco rebelde, querer ser um pouco, né? Eu também passei por essa fase, mas daí foi que a evangelização entrou na minha vida pessoal. Porque nesse período, então, foi quando eu tive uma experiência de Deus, né? Através de grupo de oração, de grupo de jovens da Renovação Carismática da minha cidade. Eu morava em Matinhos nessa época, aqui no litoral do Paraná. Sim. Então, na igreja tinha um grupo de jovens, e como a gente estava bem inserido ali, meus pais eram bem inseridos dentro da igreja, eu comecei a participar do grupo de jovens, assim, porque era aquela coisa de participar, e era legal e tal. E aí foi nesse momento que eu fui tendo uma experiência forte de Deus, né? Até que numa vigília de Pentecostes, aquelas coisas de passar a noite toda da igreja, antigamente fazia assim, essas vigílias, né? Que eram, começavam tipo 10 da noite, terminavam 6 da manhã com a missa, e num desses momentos foi quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, que eu fui entender a graça de Deus, e aí foi nesse período que eu comecei então a já ser mais independente no sentido
religioso, né? Então aí eu comecei a assumir para minha vida aquilo que até então eu vivia mais por inerte, não inerte, né? Mas que eu vivia mais por arrasto da minha família, assim, né? Os meus pais me levavam e eu estava ali, e eu não era uma coisa que eu tinha escolhido, digamos assim, né? Então, a partir dessa experiência de Deus, desse encontro com a presença do Espírito Santo, eu resolvi, então, que seria para minha vida aquilo. E eu comecei a assumir isso, né? Então, já começava a eu ir nas missas sem precisar, né, da minha família, a eu querer participar, a eu querer descobrir a vontade de Deus também nesse período onde que volta a história da vocação, né? Porque então nesse período que eu começo também a me questionar sobre a minha vocação de novo. Então foi mais ou menos aí nesse período da adolescência. A partir daí começam as escolhas, né? A experiência com Deus faz também brotar as escolhas, né? Para um caminho que vai, agora, a partir de agora, vai sendo trilhado. Então, vamos trilhar esse caminho aí, né? Eu penso que agora, nesse momento da juventude, brotam também escolhas que geram um pouco de insegurança, né? É muita transição, são fases assim, e entrar, né? Fazer essa experiência com Deus nos faz fazer escolhas mais acertadas, porque penso eu que nesse tempo é o tempo que mais a gente bate com a cabeça, né? Exatamente. Adolescência, né? Sabe como é que é? Escolhas incertas, a própria insegurança do tempo e o desejo de querer acertar, querer descobrir, né? Fazer novas experiências. Então, Deus entra, a experiência com Deus, esse batismo no Espírito Santo que marca também a nossa vida. E a partir de agora, né? A partir de agora, como viver isso de forma de escolhas, como você está dizendo, como fazer uma escolha pessoal disso, né? Então, isso entra também a questão da vocação. Porque, assim, como eu venho dessa família onde meu pai e minha mãe eram católicos desde quando eu me lembro, né? Sim. Então, eu fui criado dentro da igreja, era missa, era terça, era novena, era tudo. Então, de criança, eu dizia que eu ia ser padre, isso era uma coisa que sempre falava. Brincava de celebrar missa, essas coisas todas de criança. Mas depois, claro, na adolescência, inserido dentro de um outro contexto, isso não era mais um grande questionamento para mim. Até que, claro, essa experiência do Espírito Santo, essa experiência do batismo do Espírito Santo, dentro da espiritualidade da renovação carismática, fez de novo despertar em mim um desejo de buscar e entender o que Deus estava querendo. Né? E aí, só que, claro, eu estava inserido dentro de um contexto onde não tinha muitos apoios, digamos assim, vocacionais, não tinha estrutura vocacional muito desenvolvida. Eu morava em Matinhos, né, eu disse, então a diocese de Paranaguá, naquela época a diocese não era uma diocese muito estruturada nesse sentido, então não tinha, bom, era aquele contexto da década de 90 no Brasil, né, então não é que a gente tinha grandes, não sei, pelo menos ali onde eu estava inserido, não tinha grandes movimentos vocacionais. E eu tinha um desejo de me responder, ou de conhecer, de ir para um seminário, de conhecer, né? E não conseguia. Assim, eu me lembro que o que eu fazia? Eu pegava essas revistas que antigamente tinha bastante, agora não tem mais revistas, né? Mas sabe essas revistas de pastoral, de movimentos, até própria da Renovação Carismática, tinha umas revistas, ele Vive, eu acho que chamava, não me lembro muito como é que é o nome. E ali tinha sempre aquelas campanhas vocacionais, né? Venha ser padre salesiano, venha ser padre. Eu pegava e eu escrevia cartas, porque naquela época nem tinha, a gente não tinha acesso à internet, não tinha acesso a nada dessas coisas. Eu escrevia cartas e enviava, assim, né? E claro, não recebia grandes respostas, né? Tipo um louco enviando uma carta. Eles pensavam assim, chegava uma carta de alguém que eles não tinham nem visto, nunca nem visto, né? Então, eu lembro que acho que eu recebi uma resposta de várias que eu mandei, assim, né? E aí, nessa ânsia, nesse desejo de buscar uma resposta, de conhecer a possibilidade de responder à chamada de Deus, é aí que entra a cidade de Joinville e a Arca da Aliança na minha vida, porque eu tenho uma tia que mora ali no Glória, ela é filha de uma senhora que casou com o meu avô, depois que meu avô ficou viúvo, ela ficou viúva, os dois mais de idade casaram, então eu me considero ela como uma tia, né? A tia Teresa. E aí, ela era bem inserida dentro da paróquia ali, da Nossa Senhora de Fátima, da Rua 15 ali do Glória. Sim. E ela dizia, então, e ela via esse meu desejo, e ela dizia, então vamos buscar ajuda para isso. E a primeira experiência
digamos, vocacional que eu fiz foi aqui na Diocese de Joinville, né? Como Deus vai fazendo os caminhos, assim, né? No seminário, ali onde está a Rádio Arca da Aliança, né? Sim. Agora, ali eu me lembro poucas coisas do encontro em si, mas eu me lembro que era ali. Só que como eu era de uma outra diocese, e naquela época as irmãs que estavam ali, que moravam ali, acho que as irmãs do Padre Aloysio, então elas disseram que a diocese não aceitava rapazes de fora da diocese, né, para entrar no seminário, que tinha que ser moradores aqui da diocese. E aí então não tinha essa possibilidade, né? Só que essa minha tia, ela morava, ao menos na época, vizinho da família da Lumara, que era membro de vida da comunidade naquela época. Uhum. Né? Isso a gente está falando de 97, 97, Você tinha quantos 98. anos? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Né? Por 18 para 19 anos. E aí a gente estava ali nesse contexto, nessa idade, e a minha tia falou assim, tem uma vizinha minha que tem, a filha dela mora numa comunidade, você não quer ir conhecer? Aí eu falei, tá bom. Aí eu vim para fazer um retiro de experiência de dons, eu me lembro. E aí vim e fiquei aqui durante o final de semana do retiro. Era naquela casa branca que tinha ali no lugar da capela, onde é a capela hoje, Sim. da Casa Mãe, né? Uma casa ali. E fiquei ali, e daí a partir daí comecei o acompanhamento vocacional. Um acompanhamento vocacional que era feito justamente por cartas. Porque eu escrevia e me respondiam, né? Uhum. Era a Doroti que me respondia na época. Sim. Né? E a gente conversou por um tempo assim por cartas, eu escrevia e tal. E eu tinha esse desejo de resposta vocacional, tinha desejo de ser padre, sei lá, né? De ver o que Deus queria. Uhum. E aí nós ficamos um tempo nos correspondendo, até que ela falou, então você não quer vir fazer uma experiência? Aí eu vim. Isso foi no final de 97, início de 98. Uhum. Naquela época não tinha assim datas para entrar, não era, vinha, entrava e pronto, né? Aí, então foi nesse período que eu conheci a comunidade e passei o tempo aqui. Quando ela me contou, a gente estava ali, né, nos bastidores, conversando e tudo mais. E aí eu já sabia que o senhor não sabia que o senhor tinha conhecido a Arca antes, né? Para mim, quando o senhor, daqui a pouco o senhor vai contar um pouco mais da sua história, mas para mim o senhor tinha conhecido a gente nesse processo que o senhor estava fazendo de transição da vida religiosa para o diocesano. Uhum. E quando você disse que o senhor já tinha conhecido, eu pensei que era como todos os outros, assim, que fazem experiência no Queremos Deus e que vão já seguir o seu caminho, mas eu não sabia que o senhor tinha vivenciado essa experiência com a gente, né? E que bonito saber que, de fato, quando Deus quer, né? Uhum. Ele mexe Rezando, né, e cá está o Senhor novamente, né? Mas aí, como foi esse processo, né, do Senhor? A gente sabe que, pela sua realidade, o processo formativo na comunidade, não, aqueles que querem ser padre, não imediatamente já chegam e já começam a estudar, tem um processo, né? Então, a questão é que assim, hoje é bem definido isso na comunidade. Não era assim naquela época. Mas naquela época a comunidade tinha, acho que uns 12 anos, alguma coisa assim, porque era a comunidade 11 anos. A comunidade era de 86, a comunidade, Sim, né? Então tinha 11, 12 anos, então não tinha, assim, muitas coisas definidas. E na verdade nem tinha tanta gente, assim, a comunidade era poucos membros, e não tinha, assim, muita perspectiva de que eu poderia ser um padre da comunidade, né? E então eu entrei para ser um membro da comunidade, mas assim, na certeza de que aquilo talvez não avançaria para um sacerdócio. E isso também me questionava na época, né? Me botava assim, tá, mas qual era... E também, assim, adolescente, eu estava saindo muito, né? Era a primeira experiência que eu estava tendo fora, mas eu sentia, assim, muito o desejo de ser padre. Eu sentia muito desejo de responder esse chamado na vida sacerdotal. Por isso eu passo um pouco mais de um ano na comunidade, né? O período onde era mais intensa de formação era a Isolina, que me acompanhava, porque eu morava na mesma casa que ela. E até que chegou um momento, então, que
que eu decidi que eu que eu iria sair da comunidade e que eu ia buscar uma outra forma de responder esse chamado, né? E aí foi também um período onde a minha família estava passando por um momento de transição, porque a gente morava em Cambé, no litoral, no norte do Paraná. Depois a gente mudou para o litoral do Paraná, em Matinhos, e nesse momento a minha família estava retornando para Cambé. O meu irmão tinha casado, a minha cunhada Sim. tinha passado no vestibular lá em Londrina, e ela ia estudar para lá, então meu irmão ia mudar para lá, ia levar os meus sobrinhos para lá, e os meus pais resolveram também que iam para poder dar um apoio, uma rede de apoio para eles. Então, e eu, como estava voltando para casa, fui junto. Isso. E aí lá que eu conheci a minha congregação, que é os Filhos da Sagrada Família, porque a minha paróquia de origem, ela era uma comunidade antes que pertencia à paróquia principal da cidade, que era Santo Antônio, que era sempre os padres paulutinos que estavam ali. Mas nesse período que nós estávamos fora, essa comunidade deixou de pertencer à paróquia Santo Antônio e começou a pertencer à paróquia São Francisco Xavier. E essa paróquia São Francisco Xavier, ali estavam os padres Filhos da Sagrada Família. E quando eu cheguei lá, que eu comecei a ir na minha comunidade, que é na frente da minha casa, é só atravessar a rua que eu chego ali, eu encontrei esses outros padres, que não eram os padres paulutinos. E aí foi que eu comecei a me despertar para essa vontade de entrar no seminário, de responder ao chamado. Então daí foi quando eu fiz um acompanhamento vocacional e comecei daí o meu processo vocacional dentro da congregação. E isso foi ordenado dentro da congregação. Isso. Passaram-se, claro, né? O tempo de Passaram o tempo de formação. Aí se for para detalhar tudo, né? Teve, nesse inteirinho, teve a morte do meu pai, né? Meu pai sofreu um acidente, infelizmente, faleceu em 2004. Eu estava no primeiro ano de teologia. Aí, por causa disso e também por outras questões internas, pessoais e crises, essas coisas que já passando ao longo do caminho, né? Eu interrompi o processo da formação naquela época. E fui para casa da minha família, fui basicamente com a minha mãe, porque os meus irmãos já eram casados e estavam fora, né? Fui também dar um apoio para minha mãe nesse momento, porque ela sentiu muito, né? A partida do meu pai, ele era novo, 56 anos, e ela também, eles tinham a mesma idade, né? Então, e ela sentiu muito, assim, porque eles eram muito ligados e tinha muito tempo de casados, assim, né? Quase 30 anos de casado eles tinham. Então, eu fui ficar com ela, então eu passei 4 anos fora da congregação, né? Porque eu comecei a fazer faculdade, então eu tinha terminado a filosofia no seminário, era um curso que era da igreja, não era reconhecido pelo MEC, então eu fui fazer de novo filosofia na Universidade Estadual ali de Londrina. Então, como eu estava dentro da universidade, lá pela metade do curso, eu também, tipo assim, porque daí eu fui fazer outra experiência. Eu falei, então agora que eu tô fora, eu preciso saber o que eu quero mesmo de verdade. Aí comecei a namorar, comecei a ter uma vida normal, fui trabalhar, uma vida normal. Talvez a vida consagrada não é tão normal. Mas tive uma vida como a maioria das pessoas, digamos assim, né? E fui namorar e tudo isso, né? Só que daí, na metade mais ou menos do curso, eu percebi que não era aquilo que eu queria, não era para isso que Deus me chamava, né? Eu entro de novo não numa crise, mas eu entro numas interrogações profundas, assim, do que realmente Deus quer para mim, para onde eu sou chamado. Porque esse negócio de ser padre sempre estava no meu coração, mesmo quando eu estava namorando, né? Assim, às vezes eu ia para missa com a minha namorada do lado, e aí, tipo, eu vi o padre celebrando a missa e eu pensava, não, quando eu for padre eu vou fazer assim, quando eu for padre eu vou celebrar a missa desse jeito, mas depois eu pensava, não, eu não vou ser padre, eu vou casar, né? Então todo esse período de transição, assim, isso foi bastante intenso dentro de mim, assim, né, desse chamado. E também aí entra de novo a evangelização, porque o namoro não deu certo e eu estava num período assim bem triste e aí uma amiga disse, vem fazer uma experiência de oração. Vai ter uma experiência de oração de um grupo de jovens que nem era o grupo de jovens que eu participava, era um outro grupo da paróquia nova agora. E ela falou, vem fazer uma experiência de oração. Mas eu já fiz 20 experiências de oração, o que eu vou fazer de novo numa experiência de oração? Mas fui, né? Só que eu cheguei lá eu me senti super mal, assim. E eu queria, no primeiro dia, porque era fechado, assim, era aqueles encontros que começam sábado, sexta à tarde e terminam no domingo à noite.
E aqueles que bem, Sim, sim. uma experiência de oração, né, Uhum. bem profunda, assim, bem. E aí no começo, assim, na primeira noite, eu falei, não tem nada a ver. O que eu tô fazendo aqui? Meu, eu já fiz isso, já. Mas fiquei. E aí à noite, no sábado à noite, teve um momento de Maria. Foi ali assim que de novo reacendeu essa chama. Eu falei, não, eu vou voltar pro seminário e a minha vocação é essa. Uhum. Então, ali também, né, no momento de evangelização, no momento onde de encontro, de retiro, digamos assim, eu senti o chamado. Aí, a partir daí, eu falei assim, não, então, a partir de agora, eu não vou duvidar mais. Então, aconteça o que acontecer, eu vou responder esse chamado. Nem que, né, porque assim, eu penso que chega um momento em que a gente precisa decidir. Sim. Não dá para ficar com, pelo menos eu penso isso, não sei se, né, para ficar com todas as possibilidades abertas o tempo todo, Uhum. né? Então, é aqui, mas é aqui, para lá. Não, chega um momento que você tem que dizer, não, o que você quer e segue esse caminho. Então, nesse momento, eu disse, então, a partir de agora, aconteça o que acontecer, eu vou responder esse chamado. E realmente, porque depois a congregação disse, não, espera até você terminar o curso. Então, eu tinha mais quase 2 anos pela frente para terminar o curso, para retornar para a congregação. Eu tentei buscar o seminário diocesano, mas não tive também grandes respostas ali em Londrina. E eu segui uma vida aí mais coerente possível, né, com a vida de seminarista, digamos assim. Eu vivi praticamente 2 anos dentro da faculdade, inserido, mas praticamente como um seminarista. Daí eu voltei a ser acólito, a ser cerimoniário, né, tive um período de transição também de trabalho, fui trabalhar na paróquia, então a partir daí eu resolvi que não ia mais também mais me questionar sobre isso, que isso era o chamado de Deus e que daí eu ia fazer tudo que eu pudesse para responder esse chamado. Sim. E aí pronto, aí o senhor viveu essa transição então, voltou para Voltei para a congregação e continuei a minha formação. Aí eu precisava fazer isso, eu precisava fazer teologia, eu tinha feito filosofia, eu tinha saído quando estava no primeiro ano de teologia, então o curso já tinha passado, também já tinha caducado as matérias, porque já fazia mais de 5 anos, 4 anos que eu estava fora. E aí eu fui começar a teologia. E aí começa tudo o coisa de... porque a congregação, então, ela tinha internacionalizado a formação e eles estavam reabrindo o seminário em Roma. Sim. E aí foi quando surgiu esse convite para eu estudar em Roma. E aí foi esse outro turbilhão. Bem, né? Fraco esse convite, né? Porque daí foi isso. Aí eu tava voltando, e aí eu tinha a minha mãe, que agora tinha se acostumado já com a ausência do meu pai e tudo isso, e que ia ficar morando sozinho. E eu acabei sendo convidado para ir morar, né, lá do outro lado. Sim. Só que daí eu não queria mais botar empecilho, não queria mais colocar nenhuma, porque não foi uma imposição da congregação, né? Se você quiser voltar e morar aqui no Brasil e fazer a sua formação aqui, faz, mas nós gostaríamos que você fizesse a sua formação lá. Eu falei, então tá, então se essa é o que Deus está propondo, eu fui. Aí fiz 3 anos de teologia em Roma, aí eles me mandaram fazer especialização em Madrid, aí fui também. Então fiz 5 anos de teologia e aí veio a minha ordenação. Por isso que eu tenho já bastante idade, mas eu tenho poucos anos de padre. Mas ele vivenciando todo esse processo, hoje o senhor está aqui, né? Hoje, imagina, né? Roma, Madrid, enfim. E hoje o senhor está aqui e novamente também conosco, né? Hoje, assim, conosco como amigo, como conselheiro, como aquele que se faz próximo, né? O senhor celebra a missa aqui em nossa casa toda semana, basicamente, né? O senhor sempre está conosco. E de fato, até mesmo nas nossas convivências, nas coisas mais pequenas que nós vivenciamos aqui na Casa Mãe, o senhor sempre está conosco, mas também o senhor hoje, não sei se o senhor é pároco, né? Isso. Porque tem a diferença entre administrador paroquial e pároco, o senhor hoje é pároco. Eu sou pároco da Paróquia Nossa Como Aparecida. é hoje, né? Hoje o senhor não está mais na congregação, está vivendo um processo de transição, né? Não sei como é que está, mas como é que é hoje, né? Essa realidade do Padre Wagner na paróquia, mas que também bebe conosco do carisma Arca da Aliança e que, ao mesmo tempo que traz essa sua experiência hoje como padre para o carisma, né? Hoje nós não temos padre no seio da comunidade, mas temos o Senhor e tantos outros que nos auxiliam como amigos, Sim. mas também que com certeza leva um pouco do carisma Arca da Aliança para a paróquia onde o senhor está hoje. Isso, vida, né? o hoje surgiu em 2020, né? Que daí
assim, tudo começa aqui em Joinville, tudo começa com a Arca, e agora tudo vai se encaixando para terminar, se Deus quiser, aqui também, né? Porque daí eu tava morando em Loreto, tava morando na Itália, e eu queria voltar para o Brasil e queria fazer uma experiência fora da congregação. E aí eu pedi para vir aqui para a comunidade, né? E o conselho, na época, aceitou, e também fizeram uns trâmites com a diocese. Então eu vim e fiquei 3 anos aqui, morando na comunidade, né? De 2020 até 2023, até metade de 2023. Sim. Depois, aí o bispo me conferiu a essa paróquia, que é uma paróquia recente, né? Eu sou o primeiro pároco da paróquia. E aí, assim, muda tudo, porque é um grande desafio, né? É uma grande estrutura, é uma grande... que nasce, mas não é uma paróquia que nasce, mas já não nasce pequena, né? A gente tem 6 comunidades, a gente Sim. tem bastante trabalho de evangelização, a gente tem muitas pastorais, a gente tem muitas comunidades, é uma realidade muito grande. O território paroquial é realmente grande, embora uma boa parte não seja habitado, mas o território é grande. Então surge é um grande desafio, mas é uma grande alegria, né? De poder viver isso, de poder evangelizar ali, e também de beber do carisma da Arca da Aliança, né? Porque daí, morando aqui, essa vocação, que eu acho que é uma vocação Arca, que estava ali desde o começo, né? Ela reaflora, embora não esteja como algum tipo de membro, não tem nenhum compromisso jurídico, mas o meu coração, a minha vida é aqui, e o grande apoio comunitário, né? Foi isso também que faz com que, porque assim, de quando eu comecei a minha formação até 2023, eu sempre morei numa comunidade. Então a realidade de morar como um padre diocesano, eu tenho há pouco tempo, né? Morar sozinho e tudo isso, e lidar com os perrengues dos A problemas. organização do próprio tempo, né? Do próprio tempo, e também interiormente, né? Às vezes Sim. você quer chegar em casa e quer encontrar alguém para conversar, às vezes não tem. Então, a comunidade é o grande refúgio, por isso que eu estou sempre... A comunidade é o grande oásis, é o grande refúgio para a minha vida sacerdotal. Sim. Né? Então, aqui na Casa Contemplativa, não sei, passo lá na rádio, e por mais que eu penso que eu estou fazendo alguma coisa, na verdade eu estou recebendo, né? Recebendo da vida comunitária, recebendo do carisma, recebendo da amizade, do carinho, né? Então, a minha família está longe, então eu não tenho assim, a minha mãe e meus irmãos não estão morando aqui em Joinville, né? A minha mãe mora a 600 quilômetros, um pouco mais de 600 quilômetros daqui, né? Lá no norte do Paraná. Então, Natal, Páscoa, estou sempre aqui na comunidade. Sim. E aqui é a minha família. É a família. Isso é uma alegria, né? Isso enriquece muito. Esse tempo que eu estou vivendo agora enriquece muito o meu sacerdócio, né? Porque também eu carrego a minha formação, eu carrego a bagagem do carisma da minha congregação, né? Isso é também indiscutível, porque foram anos de formação ali dentro. Isso é uma grande mistura, mas que transforma naquilo que eu sou, né? Que é essa miséria que Deus vai fazendo, né? E a paróquia, esse pequeno que Deus vai... E a paróquia do padre hoje, para a Arca, é um campo de missão, né? Exatamente. É uma troca. Você porque fala dessa mistura, é uma troca. Porque a gente conta muito com vocês ali, porque tu tem sempre alguém tá pregando no grupo de adoração, alguém tá cantando nas missas, sempre tem missões que vocês fazem uma vez por ano, tem os irmãos que vão ali fazer as missões, e também é um lugar de referência, assim, né? Segunda-feira, dia 8, na Imaculada, metade da igreja era a Arca. E todo mundo, padre, veio o pessoal da Arca aqui. Eu falei, pois eu fiz propaganda ali. Você ia falando agora, eu ia pensando assim, ó, de bater a nossa paróquia, né? Assim, temos aqui a São Paulo Apóstolo, que está próximo da Casa Mãe, mas também é uma paróquia onde nós temos um padre que é nosso, né? Que está ali. Então, todo mundo ali. Falei, o pessoal, padre, tinha bastante gente da Arca. Eu só não fui por conta da distância, viu? Mas... Mas é isso, e eu me sinto assim muito Arca, né? E isso não é para nem gerar ciúmes para ninguém, mas é a história da minha vida, né? E finalizando e olhando todo esse contexto, esse caminho que o padre vai percorrendo aqui com a gente percebe a semente, né? A sementinha lá, né? Na infância, né?
todo o seu caminho, assim, com a família. Isso é bonito eu me encanto, né, de perceber que foi cultivado desde a infância, né? Claro, Deus não nos priva das crises, dessa busca, dessa inquietação. Isso tudo é um caminho de Deus, né? E aí Deus vai se utilizando dos meios, dos encontros que a gente vai vivendo. Deus se utiliza de tudo isso, e hoje perceber a alegria do seu sacerdócio, né? Esse transbordar de Deus, quando a gente fala que se funde a nossa vocação, porque de fato nós hoje usufruímos muito dessa fidelidade do seu sacerdócio e podemos, né? Podemos usar de gratidão transbordando na missão na sua paróquia hoje. Isso é uma alegria. Então, Isso é uma grande troca, né? É uma grande troca, e a gente não de tem evangelização, como... troca de Isso. e de vontade de fazer com que o reino de Deus aconteça, né? Isso. Isso é o mais importante, né? Esse desejo de que as pessoas sejam tocadas pelo amor de Deus, para aqueles que tenham a mesma experiência de que nós tivemos, que meus pais tiveram lá quando eles se converteram, Isso. e que eu tive quando eu estava lá naquela vigília, de que tantas pessoas que vêm para o Queremos Deus, que vêm para o encontro, que vêm para um retiro aqui, têm essa experiência de Deus. É isso que a gente tá, é para isso que a gente tem que, é para isso que a gente está, né? E por isso que Deus nos chama a evangelizar, né? Então, e os irmãos que acreditam na evangelização, os irmãos que ajudam, que partilham, que são amigos da evangelização, aqueles que doam o seu tempo, doam né, parte dos seus recursos para a comunidade, entra a fazer parte dessa grande corrente de evangelização que atinge gente que a gente não consegue nem imaginar. Né? E isso é bonito, né? A gente não tem a dimensão da onde pode chegar a evangelização, a gente não tem a dimensão da onde que coração vai ser tocado. Acho que a gente vai ter isso na eternidade, talvez, né? Deus vai nos mostrar o bem que a gente conseguiu. Como o mal também repercute, mas o bem que a gente faz repercute. E isso vai ser, assim, maravilhoso. Na eternidade vai ser... Né? Na glória a gente vai estar, assim, com aqueles irmãos que a nossa evangelização chegou. E isso é lindo. E é uma grande graça pra gente, né, Padre? Então a gente agradece ao Senhor. Nada mais justo do que, antes de nós encerrarmos mais esse episódio, também de agradecê-lo pela tua amizade, né, pela tua fraternidade, pelo teu sacerdócio que transborda na vida comunitária e, consequentemente, também a vida do carisma também transborda no teu ministério. A gente louva a Deus muito por isso. Então, nós agradecemos a você que esteve conosco até esse finalzinho aqui. Fica com a gente que ainda tem mais um episódio, né? O coração já vai apertando, como que já está quase chegando no fim, mas calma, sem desespero. Temos ainda o nosso 4º episódio na próxima semana. Então, fica conosco e... acho que nós podemos dizer juntos que nós acreditamos na evangelização. Vamos já ensaiar aqui e dizer que nós acreditamos na evangelização. Isso. Nós acreditamos na evangelização. Então, Padre, dê-nos sua bênção, então, para que a gente possa encerrar esse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Arca da Aliança, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, a vossa casa, a vossa família e permaneça para sempre. Amém. Feliz Natal a todos. Feliz Natal, e não esqueça, segue as nossas páginas, nossa rede social, @Arca da Aliança, canal no YouTube, Spotify, rede social a gente tem, né? Então procure Comunidade Arca da Aliança. Um abraço. Tchau, tchau.